Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Então hoje nós vamos começar mais uma formação do curso sobre educação dos filhos. A gente está fazendo essa formação gravada hoje e talvez mais algumas serão também gravadas, porque nós temos alguns probleminhas com a internet, então nós preferimos gravar antes para evitar os problemas como o que nós tivemos na última aula, que teria sido ao vivo, né? Além disso, a gente pede desculpa também por algumas aulas que a gente não conseguiu dar, por intercorrências que a gente teve próprias da vida familiar mesmo, e a gente não conseguiu fazer dentro do cronograma previsto. Então, hoje a gente vai falar sobre as disposições da criança, lembrando que a gente tem como base principal o Catecismo da Educação, do Abade René, e mais algumas outras leituras também sobre educação, que a gente já falou nos outros vídeos, e se for preciso depois a gente pode passar para vocês também essas indicações de leitura de outros autores. Então vamos fazer uma oração para a gente começar e dar seguimento aí a essa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que os santos anjos nos auxiliem e a Virgem Maria também. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então a nossa ideia agora é começar a focar um pouco mais nas crianças, né? Até aqui, o nosso curso vem falando um pouco sobre o papel dos pais, né? A realidade dos pais. É claro que são duas coisas que não se separam tão bem assim, porque uma coisa está bastante ligada à outra, a postura do pai está muito ligada a conhecer também um pouco mais do comportamento dos filhos, mas agora a gente vai focar um pouco mais no olhar, o nosso olhar para as crianças, para essa disposição das crianças, para a gente inclusive poder pensar um pouco melhor na postura de nós como pais. Então, para a gente chegar a esse ponto, eu vou fazer aqui uma introdução que já foi feita lá no início do curso, no tempo em que ele estava sendo presencial, no Instituto São João Evangelista. E a gente já falou disso no nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula, mas acho que vale ressaltar, tanto para aqueles que já estavam conosco, mas porque podem ter também algumas pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez hoje, então é mais seguro que a gente retome isso, que é tudo que a gente tem para passar sobre e pensar sobre a educação dos filhos não pode gerar na gente a expectativa de um protocolo, de um roteiro a seguir que funciona e que é efetivo na educação de uma criança. Se existisse esse tipo de protocolo, a nossa vida estaria bastante tranquila. E não é esse o caso. Gerar uma vida, educar uma alma, formá-la para Deus, é bastante puxado, principalmente nos tempos em que nós vivemos, onde nós, pais, já não tivemos a melhor educação que deveríamos ter tido. E várias outras gerações antes da nossa também não teve. Então, a gente primeiro precisa pensar que nós podemos discutir e encontrar nos livros e nas famílias santas e nos exemplos da igreja, a gente pode encontrar um norte. Mas o que é essencial para a educação de um filho vai partir da vida do pai e da mãe, da vida interior, da vida espiritual do pai e da mãe. Então, a gente, primeiro porque eu e meu esposo, né, que é quem também está dando o curso, nós somos casados há 5 anos, vamos fazer 5 anos de casados agora,
Nós temos 5 filhos, 2 filhos no céu e 2 filhas já nascidas e um filho que está para nascer a qualquer momento. Então, a nossa experiência ainda é muito pequena. A gente não teria condições de dar garantia de muitas coisas. Nós tentamos fazer algumas coisas em casa, mas a nossa filha mais velha vai fazer 4 anos amanhã. Então, eu não posso dar garantia de que o que a gente faz funciona, porque ela ainda não é adulta. Eu ainda não sei se quando ela estiver longe de mim, ela vai dar os frutos que Deus espera dela. Então, nós não seríamos um exemplo seguro. E segundo, também porque se a gente for procurar hoje no nosso tempo, nós temos poucos exemplos de famílias que já têm seus filhos adultos e estão muito bem encaminhados, são santos e a gente poderia seguir. Nós temos os santos de outros tempos, que é um outro ritmo de vida e que não necessariamente a gente consegue aplicar tudo o que eles faziam. Mas o que a gente consegue pegar deles de essencial é a vida espiritual do pai e da mãe. E é por aí que a gente começa a educação dos filhos, pela vida espiritual do pai e da mãe. Então, só para a gente retomar a base, como que a gente precisa pensar? Nós nos casamos, o matrimônio, a primeira função do matrimônio e a principal é a geração dos filhos. Essa é a primeira função do matrimônio, a função principal do matrimônio, né? A geração dos filhos. Então, todos os esforços do casal precisam girar em torno disso. Não só de gerar o filho biologicamente, porque hoje, inclusive, nós conhecemos muitas famílias que precisam lutar muito para conseguir gerar uma vida, porque nós temos muitos problemas de saúde e às vezes muitos problemas espirituais que nos dificultam nesse processo. Só um instante, por favor. Fez um barulho, eu acho que parou. Não tinha parado. Será que a gente cortar depois? Desculpa. Então, todos os esforços do casal precisam ser gastos dessa maneira, né? A gente precisa sair um pouco dessa ideia de que o matrimônio é para a alegria do casal, e ele será para a alegria do casal, mas não em função do próprio casal. Ele será para a alegria do casal se o casal está em função dos filhos. E nisso nós não estamos dizendo aqui que o casal irá se anular em função dos filhos, né? Que acaba sendo o outro lado. Precisa haver uma comunhão entre o casal que seja tão sólida e tão firme quanto o amor de Cristo pela igreja. Então, para que isso aconteça, isso só será possível por meio da vida espiritual da esposa e do esposo. Então, a busca da vida espiritual individual, a minha busca espiritual e a busca espiritual do meu esposo é que gerarão essa comunhão, e desta comunhão os frutos, que são os filhos, que não são só a geração dos filhos biológicos, mas a geração destes filhos a partir da preocupação com a alma deles mesmo. Então, isso precisa estar muito claro. O tempo todo, quando a gente vai falar sobre educação dos filhos, a gente vai dizer que precisa haver comunhão entre o casal, né? Todo mundo já ouviu falar isso, que não é possível o pai puxar para um lado e a mãe puxar para o outro. Os dois precisam puxar para a mesma direção. Mas isso seria muito artificial se eu não primeiro buscasse a vida espiritual, a comunhão entre eu e o meu esposo, para que de fato nós estivéssemos buscando o mesmo caminho, ainda que nós errássemos, porque com certeza a gente vai errar muito, isso precisa estar claro. Nós vamos errar muito na educação dos nossos filhos. E a graça de Deus é que nos dará suporte para tudo isso. A nossa expectativa não é alcançar a perfeição aqui, já nós com os nossos filhos. Isso seria ousado demais. Nós estamos tentando refazer as coisas,
Então isso precisa a gente precisa ter muita paciência conosco e com o outro, né? Com o nosso esposo, com os nossos filhos. Mas a gente precisa desejar ardentemente essa busca, esse caminho de perfeição que é a partir da vida espiritual. Então, quando eu busco o meu alimento interior, consequentemente, eu também busco o alimento para o outro. E se o outro também está fazendo isso, ele também está buscando o alimento para mim. Então, nisso a gente gera uma comunhão que não é forçada, que não é, digamos assim, um protocolo de como é que o esposo tem que se comportar com a esposa, essa coisa toda. E aí, naturalmente, virão os frutos, que são os frutos do amor, que é a geração destes filhos, que virá pela comunhão da carne, virão os filhos biológicos e a constante lembrança de que os filhos biológicos precisam ser gerados e cuidados biologicamente, mas, sobretudo, cuidados na alma, né? No espírito, precisam ser alimentados na alma. Então, pensando nisso, a gente pode começar a pensar na educação dos filhos, começar a pensar quem são essas crianças, quem são estes que nós geramos, né? A importância de nós buscarmos pensar na particularidade destes que nós geramos. Ter sempre vivo na memória que cada criança, cada filho que a gente gera é uma alma que veio diretamente de Deus e que foi pensada por Deus antes de chegar até nós. A gente costuma... A Maria, a nossa filha mais velha, ela questiona muito as coisas da história, da nossa história, né? No sentido assim, quando a gente conta de alguma coisa que a gente fez, a gente viajou para algum lugar, por exemplo, alguma história nossa, minha e do Fábio. E aí ela pergunta, ou coisas da nossa infância, e aí ela pergunta assim, isso aconteceu quando eu ainda, eu já existia, né? Eu já tinha nascido? Aí a gente diz não, aí a primeira vez que ela perguntou, hoje ela já acostumou com essa ideia, ela já fala assim. Mas a primeira vez que ela perguntou, a gente falou não. Ela diz, então onde que eu tava? Se eu não existia ainda, onde que eu tava? E a gente diz, você tava no pensamento de Deus. E isso é uma verdade. Antes das crianças estarem aqui conosco, antes desse bebê que está aqui no meu ventre, já quase maior do que eu, ele estava no pensamento de Deus. Então, todas as almas geradas, que nós geramos no nosso corpo, primeiro passaram pelo pensamento de Deus. E isso tem uma gravidade, isso tem uma importância muito grande, né? Então, pensar a partir disso muda bastante a nossa forma de compreender e de buscar a docilidade, de buscar a caridade que nós precisamos ter com as crianças desde o início, né? Uma caridade que leva à firmeza, mas que também leva à indulgência, digamos assim, a considerar as fraquezas daquela criança até que ela venha a ter forças suficientes para lutar contra aquelas fraquezas. Então, por isso, de agora em diante, a gente vai começar por alguns encontros a pensar um pouquinho nessa realidade da criança. E aí aqui eu vou apontar algumas coisas que estão no livro, que ele tem aqui no livro tem alguns capítulos específicos sobre essa questão das disposições da criança. Então a gente vai apontar um pouco disso e para finalizar a gente vai fazer um pensamento geral que também está contido aqui, né, no livro como um todo e em vários outros materiais sobre a educação, o que significa compreender essa particularidade da criança, para que a gente também não compreenda isso de maneira distorcida, de maneira que vire um fardo maior do que aquilo que a gente consegue carregar. Então vamos lá. Dentro dos capítulos, né, onde o Abade apresenta as disposições da criança, então ele vai apresentar o seguinte,
que nós precisamos considerar. E aqui, eu antes já coloco um ponto, que é, para nós, para o nosso tempo, não é tão difícil assim compreender que a criança é diferente do adulto, né? Porque a pedagogia moderna incutiu tudo isso em nós, né? Então, é uma coisa que pra gente não é difícil de notar, de considerar que a criança é diferente do adulto. Há bons anos atrás, isso seria uma novidade de certa forma chocante, porque existiu aquele tempo em que a pedagogia e a filosofia pensavam a criança como um mini adulto. O que seria o mini adulto? Seria desconsiderar toda a infantilidade de uma criança e exigir dela que ela se responsabilizasse pelos seus atos e se comportasse de uma maneira como o comportamento dos adultos, de uma maneira, de certa forma, né, rígida e muito bem determinada, já constante desde o início da vida. Mas, por outro lado, talvez isso não seja mesmo tão positivo, né, considerar assim. Por outro lado, a forma como nós enxergamos hoje também não é positiva. Por quê? Nós acreditamos, o mais natural é que nós pensemos sempre que a criança é pequena, que a criança é incapaz, que a criança que ainda não está na hora de ela viver certas coisas, que ela deve ser deixada entregue à sua própria natureza por um tempo muito extenso. E aí isso é que a gente vai começar a delinear para a gente compreender o equilíbrio disso, de coisas que a gente precisa de fato que venham para fora, que a gente precisa permitir que essas crianças vivam, porque é na primeira infância, principalmente, o tempo que ela tem para pôr para fora essas coisas. Então, realmente, é um risco se eu controlo demais, se eu sufoco demais, principalmente na primeira infância. Depois eu vou ver esses traços quererem sair para fora já quando não é mais tempo disso, já depois da idade da razão, quando de fato uma criança consegue ter uma postura mais próxima do adulto. E aí o tempo já passou, né? Então existe sim um tempo onde a gente precisa ver um pouco desse movimento natural vir para fora, e a gente precisa ter paciência com isso. Mas isso não significa abandonar a criança a ela mesma e não determinar regras, não determinar limites, né? Então aí a gente vai agora, daqui para frente, tentando encontrar o equilíbrio disso. Então, ele vai apontar aqui pra gente, né? Que a criança, tanto a forma como ela recebe as coisas do mundo e a forma como ela devolve as coisas para o mundo é diferente da criança para o adulto, né? Então ele vai colocar a maneira de ser, a maneira de ver, a maneira de sentir, falar e proceder nas crianças é diferente dos adultos. E aí ele apresenta algumas coisas que eu vou colocar por uma questão pedagógica. Muitas dessas coisas, principalmente para nós que somos pais, é um pouco fácil perceber, mas vale a gente colocar aqui para seguir uma certa pedagogia, para a gente compreender bem a coisa. Então, quando ele diz da maneira de ser, né, a criança, ela é uma idade, a infância é próprio dela o desequilíbrio, no sentido da instabilidade. Então, há uma dinâmica em contraposição à estática, né? Há uma dinâmica na criança. Então, ela tem uma vontade forte, ela tem principalmente uma energia física forte. Aqui, o vontade forte, na aula anterior, eu lembro que o Fábio tinha feito uma colocação sobre isso, dizendo justamente que seria, na verdade, uma vontade fraca, né? Porque
A criança, ela quer aquilo que é do seu próprio interesse. Então, isso, no fundo, é a fraqueza da vontade, né? Mas, enfim, simplificando é que a gente vai dizer que ela tem a vontade forte, que ela quer, o que ela quer, ela quer. Mas daqui a pouco ela já não quer mais também. Então, essa inconstância é própria da criança. E por que é importante a gente considerar isso daqui? Principalmente entender que é natural da criança a instabilidade, a mobilidade, a inconstância, porque mais pra frente nós vamos ver um pouco sobre os temperamentos. E em alguns temperamentos a inconstância é mais forte. Mas então nós correríamos o risco de, já na primeira infância, taxar uma criança de determinado temperamento porque ela é inconstante. Nós correríamos esse risco, porque não necessariamente a inconstância dela é a característica de um temperamento, é a característica da infância. Todo mundo tem esse contato, né? Quando tem contato com as crianças, percebe isso, que você vai fazer uma atividade com uma criança, dura pouco tempo a atenção dela. Isso é comum em todas. Algumas podem durar mais, outras podem durar menos, mas no geral essa inconstância é o natural. Essa dinamicidade é o natural, ela se interessa por várias coisas, né? E também uma coisa que é própria da infância, que ele vai colocar, né, do ser da criança, a alegria e a vivacidade. E ele vai apontar, né, que seria muito injusto e um risco muito grande que nós podássemos isso, que é o que aconteceu em bons anos atrás, mas muitos anos atrás, muitos séculos, digamos assim, em que as crianças eram podadas nisso e elas não podiam se comportar de uma maneira viva e feliz. Então, isso é algo que a gente precisa sim considerar e valorizar na infância. Depois, ele vai colocar então a maneira de ver, né, da criança. Primeiro, como eu já disse, é focada no interesse pessoal. Ela não compreende a relação da parte com o todo, né? Então, uma coisa que ela faz aqui, ela não compreende na relação com o entorno dela, né? E ela não compreende uma coisa que ela faz, as consequências com relação ao todo, com relação a quem está próximo dela ou a quem virá, né, pela frente. E a atração dela, a visão dela é focada no momento presente. Então, se ela está com fome agora, ela está com fome agora. Não vai existir na criança um raciocínio de algo como, por exemplo, quando você faz a criança. A gente faz esse esforço, mas eu preciso entender que ela não vai compreender. É um treino. Então, eu treino porque é necessário. E é disso que a gente vai falar mais pra frente. Esse equilíbrio, que tem coisas que a gente faz agora e que as crianças não vão compreender. Mas isso não justifica que eu simplesmente não faça esse treino. Então, por exemplo, a minha filha ganhou um chocolate grande. E ela viu várias outras crianças comendo o chocolate inteiro. E eu disse a ela, não, a gente vai comer um pedaço e o resto a gente vai guardar. E eu disse pra ela ainda, ofereci pra ela o benefício que era. A gente vai ter, se a gente guarda, a gente vai ter chocolate na janta, a gente vai ter chocolate no outro dia. Se a gente come tudo agora, ele acaba. Mas ela continuou insistindo em comer tudo naquela hora, porque ela não compreende o depois. Ela compreende o agora, que ela tá com chocolate na mão e ela pode comer ele inteiro. Então, fazê-la guardar, aí eu teria duas opções. Ela não vai entender isso mesmo, então deixa ela comer. Mas aí eu estou privando ela deste treino, para quando vier de fato a hora de ela escolher por si só, ela já estar forte, ela já está treinada, como um atleta, né? E eu gosto muito dessa comparação, dessa figura de comparação com a vida do esporte, do atleta ou do músico, né? Existem várias comparações assim nesse âmbito, porque um professor, por exemplo, de natação, vamos colocar de qualquer esporte, né?
ele não pode exigir que uma criança pequena tenha o desempenho de um atleta formado. Mas se ele não der as bases ali, mesmo sabendo que aquela criança não vai ser uma grande competidora, ser hoje a grande competidora do futuro, se ele não der estas bases, ela nunca chegará a ser a grande competidora. Então, aquele que vai para os campeonatos mundiais, que vai, enfim, para os grandes campeonatos, né, dos atletas, eles passaram por longos anos de treinamento. Mesmo que ali ainda o corpo não compreendesse a dimensão de tudo aquilo que ele estava treinando. Então, também precisa ser esse o nosso raciocínio. Então, se eu deixo aquela criança viver em função só do que ela está vendo naquele momento, eu estou privando ela de um crescimento forte, pronto para a hora da batalha, que virá quando chegar a idade da razão e a idade de ela andar com as próprias pernas, certo? Então, esse é o que ele diz da maneira de ver, né? Muito focado, então, no interesse pessoal, não compreende a relação da parte com o todo e uma atração muito grande pelo momento presente. E aí, o que ele cita? Ele cita uma frase bastante interessante que diz assim: quando se dedicam à obra da educação, é preciso que tenham um fundo inesgotável de indulgência. Justamente por isso, o que eu posso esperar de uma criança é muito pouco. Não é justo esperar dela o reconhecimento das coisas, esperar que ela tenha gratidão pelas coisas que nós fazemos por elas, ou esperar que ela perceba o grau de consequência ou peso das ações dela e que ela de alguma forma nos dê retorno com isso. Eu posso ir caminhando com ela pedagogicamente e tranquilamente para que um dia ela compreenda e que ela não chegue na idade da razão como uma criança inconsequente, que não sabe o peso das coisas, que não sabe o valor da vida. Mas eu não posso esperar pôr nela esse fardo agora, na primeira infância, no início da vida, né, nos primeiros anos de vida. E por isso ele diz, né, que a gente precisa ter um fundo inesgotável de indulgência, porque o ensino é de todos os dias. O tempo que eu gasto para fazê-la compreender uma mesma coisa é todos os dias, e às vezes, muitas vezes no mesmo dia, né? Depois, a maneira de sentir. Então ele aponta, né, tanto que a criança sente mais profundamente e menos dolorosamente. Então, na criança, o sentir da criança, a impressão na criança é muito profundo, mas gera menos dores do que em nós adultos, porque as dores elas vão depender das estruturas internas que nós temos. E aí cada um tem as suas estruturas internas e por isso o grau de dor em cada pessoa é diferente. Mas a criança ainda está livre dessas estruturas internas. Então, por isso, como um espaço mais amplo, porque tem menos estruturas, ele sente com mais profundidade, mas a dor é menor. E por isso nós vemos muito da criança que vive em ambientes muito hostis, em situações muito delicadas, e que ela sente, mas ela consegue amar e se doar naquele lugar, apesar dos sofrimentos que ela vive. E ela quer estar ali, apesar dos sofrimentos que ela vive. Mas, o que ele vai colocar, né? Então, que esta impressão penetrará na criança, lançará raízes, crescerá na sombra. Talvez não se revele quando já for tarde demais para arrancar. Talvez só se revele quando já for tarde demais para arrancar. Que admirável missão e tarefa há de dirigir as impressões das crianças. Então aqui a gente entra num ponto muito importante, que é
o que nós permitimos dentro da nossa casa, da nossa rotina familiar, que impressione essas crianças, né? E a gente pode pensar que a impressão como algo que a gente imprime mesmo na alma dessas crianças. O que é que a gente tem impresso nesses corações, nessas almas dos nossos filhos? Aí é que entra a nossa preocupação do contato com a televisão, a música, a leitura, a pintura, o que ela vê, o que ela percebe das relações familiares. Que tipo de laços ela vê acontecer em volta dela. Que tipo de relações ela tem contato cotidiano. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas, precisam passar pelo nosso crivo, né? Porque tanto as coisas externas, e aí uma preocupação, né, muito grande que a gente precisa ter com os filmes, com os desenhos, com a grande mídia que está lá na televisão e que a gente liga e não pensa em tudo que passa por ali, que causa impressão em nós, adultos, mas como eu disse, nós adultos já temos algumas estruturas. Bom, então vamos continuar aqui a nossa formação. Nós tivemos um outro problema técnico, mas com fé em Deus a gente vai conseguir terminar essa formação. E a gente teve que fazer uma mudança de cenário aqui para conseguir continuar a gravação num outro local. Então vamos lá. Nós estávamos aqui falando sobre a maneira de sentir das crianças, né? A questão de que eles sentem mais profundamente, menos dolorosamente. Então nós vamos pensar aqui nessa questão do mais profundamente, né? Como ele apresenta pra gente. Eu vou reler aqui para vocês, então, o que ele diz. Esta impressão penetrará na criança, lançará raízes, crescerá na sombra. Talvez não se revele, senão quando já for tarde demais para arrancar. Que admirável missão e tarefa há de dirigir as impressões das crianças. Então, isso daqui é bastante importante para a nossa reflexão, que é pensar justamente o que nós estamos imprimindo na alma das crianças, né? Como nós estávamos falando. Então, o cuidado com as coisas mais óbvias. Num outro momento a gente pode aprofundar sobre isso, quando nós formos falar sobre a questão do imaginário. Mas a princípio basta que a gente coloque, né? O que nós estamos apresentando para as nossas crianças, né? No sentido da televisão, das histórias que nós lemos, quais são as histórias que nós lemos para as nossas crianças desde a mais tenra idade, quais são as músicas que as crianças escutam, qual é o contato, com que tipo de arte que as crianças têm. Então, todas essas coisas precisam ser pensadas desde muito cedo, né? Por quê? Porque a impressão que é causada no início, os frutos só serão vistos lá na frente, como ele coloca. E talvez com raízes tão profundas que a gente já não consiga mais arrancar o todo. A gente consegue fazer algumas podas, mas o sucesso de arrancar o todo, talvez a gente não tenha mais. Então, a nossa grande oportunidade é quanto antes, desde o ventre, desde os primeiros anos de vida, né? O que não foi feito nessa época, tudo bem, a gente vai remediar depois, a gente vai contar com a graça. Mas quando nós temos a oportunidade de fazer ali desde o início, nós não podemos abrir mão disso. E além desse contato, né, das questões visuais, das questões auditivas, né, que vamos dizer então, a televisão, a música, os desenhos, as histórias, o que nós lemos, todo esse universo, então nós temos que pensar também no ambiente familiar. Como é o nosso ambiente familiar? Porque ele gera impressões cotidianas nas crianças, né? E são impressões profundas, onde nós não veremos provavelmente o reflexo da dor no instante da infância, mas quando nós pudermos perceber, a gente já não vai mais ter muito o que fazer. E muitas das vezes a gente já não vai mais ver a correlação.
porque demora um tempo para ver os frutos, então nós não vamos conseguir enxergar que coisas que nós fazemos como adultos a raiz está guardada lá no início da vida, na infância, principalmente na primeira infância. Então, pensar, por isso a importância, por exemplo, daquilo que nós dissemos no início, da relação do casal. Porque se a relação do casal é desarmoniosa, se a relação do casal é conflituosa, se a relação do casal é fragmentada, é dissipada, um vai para um lado, outro vai para o outro, tudo isso gera impressões na criança. Então, a forma como a criança, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui do dia a dia, de toda a família. A forma como o esposo e a esposa tratam um ao outro, a forma como um acolhe o defeito do outro, a forma como um corrige o outro, a forma como um considera o outro, cuida do outro, tudo isso gera impressão numa criança, sem que a gente precise falar nada para essa criança. Então, são nesses detalhes, a forma como nós acolhemos uma criança diante do erro dela, tudo isso são detalhes que vão imprimindo na alma desta criança a percepção dela sobre o amor e a percepção dela sobre Deus. Então, pensar em como a criança sente precisa nos fazer refletir isso. Cada passo que a gente dá vai gerar esse reflexo na vida da criança, da percepção do amor e da percepção de Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado. E aí eu volto a dizer, a gente pode se policiar, sim. A gente pode gerar mecanismos onde a gente consiga errar menos nessas coisas ou pensar um pouco mais antes de fazer determinadas coisas, resolver determinados conflitos dentro de casa. Mas isso ainda terá muito pouco fruto se, em primeiro lugar, não estiver a vida espiritual. Se nós não buscarmos profundamente um crescimento em comunhão com Deus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos sustentar esse amor constante e esse amor equilibrado o dia inteiro. Chega a hora em que a gente se cansa, a hora em que a gente erra, a hora em que a gente cai, a hora em que a gente trata mal, a hora em que a gente despreza ou o nosso esposo ou os nossos filhos. Essa hora chega, porque o pecado original é uma condição própria nossa. Então, não sendo a graça de Deus, não sendo a vida espiritual, nós não conseguimos sustentar tudo aquilo que nós precisamos para que o nosso filho compreenda bem as relações, compreenda bem a presença de Deus na vida dele, né? Então, sobre a forma como a criança sente, acho que o que é mais importante de nós pensarmos é isso. O que nós estamos mostrando para as nossas crianças, tanto no aspecto mais fácil de ser enxergado e de ser corrigido, que são as questões principalmente do contato com a televisão, do contato com os desenhos, as histórias, esse universo, e também aquilo que é muito mais delicado de nós percebermos, porque passa pelos nossos erros, e além de ser mais delicado de percebermos, muito mais delicado de nós corrigirmos, que são as questões relacionais, né? A forma como nós nos relacionamos com os nossos cônjuges, com os nossos pais, que também conta muito, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, as pessoas que estão ali à volta e que fazem parte do cotidiano da criança também, né? E, claro, a forma como nós tratamos as próprias crianças. Isso tudo vai gerar impressão na alma dessa criança e os frutos serão vistos muito tempo depois. Então, tanto pelo lado, digamos, negativo, onde a gente precisa deixar de fazer certas coisas, corrigir certas coisas, como pelo lado positivo, onde nós precisamos começar a tomar atitudes que causem as boas impressões, né? E aí aqui, num outro momento, a gente entraria falando mais sobre essa questão do imaginário. O que imprimir nessas almas? Se nós vamos tirar coisas, o que nós vamos colocar no lugar? Tanto no sentido do nosso relacionamento com o outro, como no sentido da rotina da nossa vida, porque nós perdemos esse aspecto da rotina como um ritual.
a igreja sempre favoreceu a vida ritualística, né? A aula seguinte falará sobre isso, onde nós terminaremos falando sobre a missa, sobre a Santa Missa, a participação das crianças na Santa Missa. E é justamente para compreendermos isso. A nossa grande dificuldade é ter a vida, ter a nossa rotina como um ritual que tende para Deus, que tende para o céu. Então, as coisas que nós deixamos de fazer e as coisas que nós implementamos na nossa rotina para gerar as boas impressões, né, no sentir destas crianças. Depois, o quarto ponto que ele coloca, a maneira de falar, né? Então, aí começa a ser a forma como a criança corresponde àquilo que ela recebe. Então, naturalmente, eu acho que isso daqui não é difícil de nós percebermos que as palavras para as crianças são diferentes das palavras para os adultos, tanto no sentido, digamos assim, de construção frasal, mas também no sentido do sentido das palavras, o peso das palavras. Então, nós não podemos colocar ali no início, nos primeiros anos de vida de uma criança, colocar o peso de que ela se responsabilize por aquilo que ela fala, ou esperar que se ela falou uma coisa, ela vai cumprir, ou que se ela falou aquilo naquele momento, de fato ela quer aquilo, e não daqui 10 minutos ela quer outra coisa, ela vai falar outra coisa. Ou mesmo quando as crianças às vezes nos dirigem em palavras duras, porque as crianças fazem isso, como uma vez em que nós corrigimos a nossa filha e ela disse assim: eu não quero mais morar nessa casa, eu quero ir para a casa da vizinha, porque vocês não estão sabendo cuidar de mim, então eu quero ir para a casa do vizinho. E aí a gente poderia se chocar com isso? Claro, às vezes isso pode revelar alguma coisa, pode, mas de modo geral, inclusive nessa conversa a gente foi conduzindo a conversa de modo que ela mesma chegasse à conclusão de que ela não queria ir para casa da vizinha. Mas eu poderia me chocar com isso, e às vezes a gente se assusta, né? Quando uma criança diz, também eu não gosto mais de você. Então a gente precisa ter esse cuidado de não pôr este peso na palavra de uma criança. Tanto para essas coisas, quanto para quando ela diz assim, também nós não nos apaixonarmos. Quando as crianças dizem ali pequenininhas, elas dizem frases de devoção. Isso é bonito, isso é uma fagulha, isso faz parte do treinamento que nós estamos fazendo com essas crianças. Mas daí a gente acreditar que a criança já é uma santa porque ela disse determinadas coisas, aí não vai funcionar. Não, essa expectativa precisa ser tirada. Ai, que lindo, ela disse que quer casar com Jesus. Mas ela tem 3 anos de idade, ela tem 4 anos de idade. Então, existiu isso na vida dos santos? Existiu. Mas a vida dos santos é bastante diferente da nossa. Pode acontecer alguma coisa? A gente pode chegar a alcançar esse tipo de graça sobrenatural? Pode. Mas no natural não é isso que a gente espera. A criança vai falar aquilo que nós causamos de impressão nela. Então, se nós lemos muitas histórias de santos e envolvemos ela nesse universo, provavelmente ela vai dizer coisas assim. Mas não necessariamente isso significa que tá tudo ok, que a gente já alcançou o que a gente precisava. E às vezes lá na frente a gente se assusta porque aquela criança não tá seguindo todas aquelas virtudes que a gente achava que ela tinha, entende? Então, nós devemos pôr equilíbrio nisso, no sentido de não criar expectativas aonde não se deve, né? Não pôr pesos e responsabilidades aonde não há justiça disso. E corrigir as coisas necessárias, né? Principalmente quando no que diz respeito às coisas sagradas. Então, por exemplo, quando uma criança usa de palavras baixas ou fala de maneira desdenhosa das coisas da igreja, né? Das coisas de Jesus, isso precisa ser corrigido desde o início, desde que começou a falar. Mas não com o peso de que ela nunca mais pode falar aquilo, ou de achar que a criança é má porque ela falou aquilo. Então,
a gente precisa ter esse equilíbrio de corrigir, porque é um treino. Então, ela sempre vai ouvir, não fale assim de Jesus. Então, ela falou de maneira desdenhosa, não fale assim de Jesus, ou estamos dentro da igreja, vamos fazer silêncio, aqui é lugar de silêncio. Isso não significa que ela vai fazer o silêncio. Às vezes ela vai gritar, ela vai fazer barulho. E eu preciso continuar ali com paciência e com firmeza, repetindo a ela que ela precisa fazer o silêncio, ou que ela precisa falar com determinada caridade com as pessoas, que ela não pode responder às pessoas. Eu falo da nossa experiência. A minha filha tem sempre respostas prontas. É uma pessoa de resposta. Ela como é que fala? Bateu, levou, né? Ela tem respostas prontas. E muitas vezes ela atravessa os avós, atravessa a gente. Desculpa. Fala de maneira grosseira. E então sempre nós temos que corrigir. Eu não posso esperar que dentro de um mês ela pare com isso. Talvez só na idade da razão, mas nem por isso eu vou abandonar ela a isso mesmo. Eu vou repetir sempre, volte aqui, peça desculpa e não diga assim, não fale assim com a sua avó. Você precisa conversar com as pessoas dessa maneira. Ninguém tem culpa de você estar chateado, entende? Eu vou dizendo as coisas para ela, mas eu não posso pôr nela o peso de que ela é uma menina, enfim, colocar ali algum adjetivo ruim em cima dela por causa daquilo. Ela está aprendendo. Então, a fala para as crianças é muito diferente do que é para nós. A gente sabe as consequências das palavras. As crianças não sabem as consequências de quase nada. Então, nós estamos ensinando para que, à medida que chegue a idade da razão, ela vá tendo força suficiente para decidir conforme a razão. E aí, é muito importante a gente ver esse processo de treino que a gente vem falando. Por quê? Em muitos materiais a gente vai encontrar dizendo que a idade da razão foi ali estabelecida como 7 anos. Mas mesmo em documentos da igreja e em outros materiais sobre educação, sempre fica claro que não há não tem como determinar que toda criança, todo ser humano chega à idade da razão aos 7 anos. Algumas crianças vão chegar antes, outras vão demorar um pouco mais. E essa flutuação acontece por influência do temperamento, porque algumas crianças são mais ágeis, outras são mais lentas, mas também há uma diferença muito grande de se alcançar a idade da razão pela forma como a criança é educada. Então, fazer o treino desta criança, tanto do que ela sente como o que ela devolve, mostrar a relação das coisas, que é um dos principais passos onde a gente consegue identificar que uma criança chegou à idade da razão, é que ela começa a apresentar a percepção de causa e consequência das coisas. Então, se nós adiantamos esse treino já desde o início da vida dessa criança e não abandonamos ela a ela mesma, nós fortalecemos e ajudamos essa criança a alcançar a idade da razão quanto antes. E por que seria bom que ela alcançasse a idade da razão quanto antes? Porque quanto mais cedo ela é capaz de fortalecer a sua vontade e render a sua vontade à vontade de Deus, mais tempo ela tem de alcançar a perfeição, de alcançar a via de santidade. Que nós vamos andando atrasado, nós estamos aqui pelejando para conseguir dar algum passo na vida espiritual, enquanto adultos, nós podemos ajudar nesse processo da criança, né? Isso seria maravilhoso. Quando nós vemos a vida dos santos, uma coisa que sempre encanta muito é exatamente isso, que desde muito pequenininhas as crianças conseguem ter percepções muito, muito acuradas de Deus. Isso é uma graça, isso é graça de Deus, né? Até pela santidade da vida dos pais, mas também, se você vai ver a vida desses santos, você observa a forma como os pais tratavam essas crianças, como eles iam gerando, à medida da capacidade da criança,
eles iam gerando esse ambiente e esse fortalecimento de consciência de uma percepção de mundo mais próxima da realidade, menos do universo da brincadeira, do lúdico, da coisa muito floreada, de uma vida muito do sonho, do floreio, mas uma vida mais próxima daquilo que é a beleza verdadeira, né? Que é o coração de Jesus e as coisas sagradas. Então, se a gente vai treinando isso, a gente permite às crianças que elas sejam, digamos assim, eu costumo dizer que elas sejam felizes mais cedo, porque quanto antes elas descobrem a grandeza da fé, a grandeza do coração de Jesus, a grandeza do cuidado da Virgem Maria, mais cedo elas se encontram com a verdadeira felicidade. Então a gente evita que as crianças caiam no caminho do pecado grave, que as crianças se percam nos desejos, no realizar a própria vontade, né? Já desde cedo. E, então, maneira de falar, e a última coisa que ele coloca, a maneira de proceder. Então, ele vai apresentar, né, que a criança é suscetível de impulsos desinteressados e entusiastas. Então, tanto esse movimento da alegria, né, que é menos... Como é que eu posso dizer? São movimentos mais livres da criança. E essa é uma beleza muito grande da criança que aproxima muito a gente de Jesus. É aquele movimento livre de não estar interessado em nada em troca. Ela se movimenta porque ela quer se movimentar. Então, a alegria da criança, ela é mais, eu vou dizer descomprometida, mas é nesse sentido de, assim, ela não faz uma coisa necessariamente para esperar algo em troca. E isso é uma coisa que nós, adultos, precisamos aprender, né? Porque nós criamos ali aquelas estruturas e as estruturas nos enrijecem e nos fazem, às vezes, desconfiados, nos fazem cair muitas vezes no juízo temerário. E isso é uma coisa que a criança não tem. Por quê? Por causa dessa liberdade que ela tem, essa maneira de proceder que é, de certa forma, impulsiva, mas ao mesmo tempo é desinteressada. Ela é mais livre. Então, ele apresenta também, né, que ela é arrebatada, né? Ele quer dizer, ela é tomada com muita facilidade, mas também ela esquece aquilo com muita facilidade, como nós dissemos, a volatilidade da criança, né? Então ela se impressiona por uma coisa, mas não necessariamente 2 horas depois ela ainda estará impressionada com aquela coisa, né? Isso passa. E aí por isso ele vai apresentar que tratá-la com muito rigor por seus desmandos de caráter é considerá-la como um homem que reflete e sabe o que faz, né? Então não seria justo. Eu preciso compreender que ela falou aqui pra mim assim, entendi, tá bom, entendi, eu não vou fazer mais. Mas daqui a pouco ela vai fazer de novo. E considerar isso como um desvio de caráter seria bastante injusto com uma criança. Ao contrário, eu preciso considerar a fraqueza dessa criança e continuar explicando, e continuar corrigindo, e continuar fazendo crescer essa planta, né? Então, é ter o cuidado de não sufocar a leveza da criança por querer com muito rigor exigir uma constância dela, daquilo que ela disse ou da forma como ela age. Então, depois ele continua e diz, ela é travessa, surpreende com facilidade o lado fraco e ridículo dos adultos. Então, a criança tem esse poder, né, de nos desmontar, digamos assim. Elas nos questionam coisas e elas pegam as nossas incoerências, elas apontam coisas que nos desconcertam na frente das pessoas. Isso tudo é da percepção leve da criança, onde ela não espera por tantas responsabilidades assim, e nessa leveza ela acaba chegando em pontos em que a gente preferiria que ninguém tocasse. E depois ele diz, é teimosa por ser irrefletida, julga que a sua atitude merece aprovação. Tudo isto é mal e repreensível, mas a criança não pensa como nós, é, portanto, exagero ver nisso uma falta de coração. Então aqui, finalizando esse 5º ponto,
a gente chega numa questão essencial para tudo isso, que é o que eu disse no início. Por que a gente precisa considerar as crianças, né, a particularidade das crianças, para que a gente saiba colocar os pesos nos devidos lugares e nunca, principalmente, dizer de uma criança adjetivos pesados, negativos, por causa de maus comportamentos ali durante a infância e acreditar que existe um desvio de caráter, existe um desvio de conduta grave naquele início. Muitas das coisas são fontes de trabalho para os adultos. Então, é onde a gente vai lapidar, é onde a gente vai gastar tempo trabalhando aquela criança para quando ela puder responder por si só. Quando ela tiver razão e quando ela crescer o suficiente para responder por aquilo que ela faz. Aí sim a gente pode colocar algum peso na atitude dela, quando ela já é capaz de responder pelas consequências dos seus atos. Mas enquanto crianças, nós treinamos, mas nós não podemos exigir delas o que é o resultado final, né? Que é só para a vida adulta mesmo. Então, nós não abandonamos elas às suas próprias vontades, mas nós não esperamos o sucesso daquilo que nós estamos investindo no início. Nós confiamos que o sucesso virá lá na frente, na vida adulta. Então, bom, aí ele termina por aqui. E aí, é por isso que a gente precisa pensar a criança. Por isso a importância de pensar na disposição da criança, do que ela é capaz. Por isso a importância de nós considerarmos a particularidade de cada criança. E aí, ele coloca uma frase aqui que para mim é bastante forte, então a gente vai encontrar assim. Primeiro, para finalizar essa ideia, né? A gente encontrar esse caminho do meio e compreender que a infância não é o tempo do acerto e da perfeição, mas também não é o tempo de deixá-la à mercê de seus próprios instintos, né? Então, encontrar esse equilíbrio e ter sempre essa postura do técnico que eu quero dizer do esporte, né? Do treinador, daquele que treina essa criança aqui com vistas àquele adulto que vai competir no campeonato mundial e vai vencer e vai trazer a medalha de ouro para o país dele. Mas eu estou treinando esta criança aqui e não o atleta do campeonato mundial. Então, o meu treino é adequado para este tempo, com vistas àquele, mas não pode ter o peso que se tem e o que se cobra e o que se espera daquele que já está lá, né? Então, é esse equilíbrio. E aí ele coloca uma frase que está na quarta parte, o livro é dividido em vários livros, né? Então, ele está no livro 1, na quarta parte, o capítulo 2, mais especificamente, a página 67. E ele coloca assim: a educação deve seguir a natureza e ajudá-la, se bem que imutável nos seus princípios superiores, varia infinitamente a sua ação, os seus meios e as suas formas, semelhante em tudo à graça de Deus, que sofre múltiplas transformações, segundo o coração onde Deus a derramou. Então, essa frase tem muito a nos inspirar nesse processo, justamente para a gente encontrar esse caminho que precisa ser trilhado por cada família. Como eu disse no início, não é um protocolo, mas essa base precisa fazer parte, né, de toda a realidade familiar. Então, quando a gente diz em considerar essa natureza de cada criança e que cada criança tem a sua individualidade, a gente tem que ter o seguinte cuidado. Primeiro ponto de fato, a infância é o tempo que nós temos para permitir que a natureza da criança se manifeste, como eu falei. Nós precisamos
ver quem é esta criança. E para que nós entendamos quem é cada filho que Deus nos dá, nós precisamos deixar essa criança se expor. Então, sem medo, deixar que a criança seja uma criança que, diante dos conflitos, deixar ela reagir como ela reage. Sem querer, desde o início, tamponar essa criança, querer sufocar, amarrar, para que ninguém veja. Às vezes, uma criança que se joga no chão, uma criança que grita, uma criança que chora muito, ou uma criança que emburra, ou uma criança que bate, essas reações que a gente não gosta muito de ver, mas a gente precisa. Por quê? É nessa primeira infância, é nesse início de vida, o tempo próprio para essas exposições. O problema, e é desconfortável, mas a gente tem que ter em mente que é muito mais desconfortável ver estas reações quando nós já estamos falando de um adolescente. Então, existem alguns temperamentos, e depois a gente vai chegar, em outras aulas a gente vai chegar nisso, em que a criança passa ali toda a infância como uma criança muito dócil. É propício de alguns temperamentos. Vai passar por uma criança muito dócil e que faz tudo bonitinho, tudo que a mamãe sempre quis. E lá na frente, coisas vão começar a vir para fora que não foram postas para fora no tempo certo, e a gente vai começar a não reconhecer o filho. Mas ele sempre fez assim, tudo tão certinho, por que agora pois virou tudo do avesso? E a gente se assusta com isso, naturalmente. Então, não adianta nós queremos pegar as crianças pequenas e engessá-las. Nós precisamos ver quem são essas crianças, como que elas reagem diante dos conflitos. E, é claro, corrigir, contornar, melhorar, né? Adequar essa criança à realidade. Não é deixar simplesmente, se ela é uma criança chorona, se ela é uma criança chiliquenta, simplesmente deixar, que onde ela vai, deixa, ela é assim, é desse jeito que ela faz. Não é aí a justiça do nosso ato, não está nisso. Não é essa a liberdade que nós estamos querendo alcançar. Mas eu preciso conhecer o meu filho, e o quanto antes eu conhecê-lo, melhor eu vou conseguir treiná-lo para se aproximar do coração de Jesus, para ter força suficiente para domar a sua vontade e entregá-la à vontade de Deus, que no fundo é só isso que nós devemos desejar aos nossos filhos, que eles tenham força suficiente e docilidade suficiente, humildade suficiente para render toda a sua vontade à vontade de Deus. O dia que o seu filho der este passo, aí a gente pode ficar tranquilo. Se ele entendeu que o melhor que ele faz, a grande alegria dele, é render a sua vontade à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus e não a dele, então nós alcançamos a vitória. Mas até lá a gente tem muito que treinar. Então, quando nós falamos, então nós precisamos perceber essas individualidades, perceber a natureza, e o quanto mais cedo, melhor. Depois, o segundo interesse nesse considerar a singularidade da criança, aí a gente precisa ter o seguinte cuidado, e aqui a gente vai finalizando, que é, quando nós dizemos, né, considerar a singularidade da criança, isso não significa que, e aí uma frase muito comum que a gente ouve e que tem o seu sentido, que a gente diz assim, cada filho é um. A gente não pode educar todos os filhos da mesma maneira. Cada um tem a sua educação. A depender da forma como a gente interpreta isso, isso pode virar um fardo gigante nas nossas costas. Porque como assim? O que exatamente isso significa? Eu tenho que ter uma estrutura para cada filho que eu vou ter? Se for isso, aí de fato, não tem nem como a gente pensar em querer ter uma família numerosa. Porque 2 filhos já seria muito. Porque gerar uma estrutura para uma criança porque ela é de um jeito e gerar outra estrutura para outra criança porque ela é de outro jeito, seria um fardo que nós não conseguiríamos carregar. E muitas vezes esse é um peso muito grande, principalmente para o universo da maternidade.
onde nós tentamos adequar a nossa realidade à realidade da criança, porque aquela criança é diferente. Então, essa criança que não suporta determinadas coisas, então eu me adequo à realidade dela. Então, ao invés de eu fazer o movimento de quem está em cima e puxa de baixo para cima, para que o outro também esteja no alto e inclusive chegue mais alto do que onde eu cheguei, eu faço o contrário. Eu saio do lugar que eu custei já chegar e vou para baixo. Então, quem deveria estar guiando começa a ser guiado. E aí é um peso que a gente não consegue carregar. A gente perde o controle das coisas, porque a gente entrega o controle para quem não tem controle, como nós dissemos até aqui. E isso é tão injusto porque é pesado para nós e é pesado para as crianças quando nós fazemos isso. Quando nós rendemos aquilo que eu deveria governar, eu entrego ao governo de alguém que ainda não tem capacidades para isso. E esse alguém, que são as crianças, vão sofrer muito. Isso é muito angustiante. Você dar a uma pessoa uma responsabilidade que ela não tem capacidade ainda. Né? Como numa empresa, quando você coloca para liderar um grupo, uma pessoa que não tem disposições para liderança. É extremamente angustiante. Ou como numa sala de aula, quando você exige que uma criança que não se sente bem se expondo, não se sente bem falando em público, mas porque todo mundo tem que falar, ela tem que falar. E a gente gera uma angústia muito grande nessa criança. Então, fazer essa inversão de raciocínio é um fardo muito pesado que nós colocamos nas crianças. Então, quando a gente diz de considerar a individualidade, aí a gente tem que considerar um outro ponto, que eu vou falar rapidamente para finalizar, que o nosso tempo já chegou, e na próxima aula a gente vai pegar desse gancho para desenvolver, que a chegada de cada criança não pode gerar em nós a necessidade de criar uma nova estrutura para cuidar daquela criança, como deveria ser. E eu sei que isso não é o comum, né? Mas a gente precisa pensar no ideal para a gente tentar se adequar e se aproximar dele. Mas como é que deveria ser? A estrutura familiar, as regras familiares, a forma de pensar da família já deveria estar estruturado antes da chegada do primeiro filho. Então, quando a gente casa, no tempo do noivado, tudo isso já deve ser pensado. Como vai ser a nossa rotina familiar? Como vai ser o funcionamento da nossa casa? Quais são as nossas prioridades? O que a gente tem como objetivo de vida? Quais são as nossas metas para serem cumpridas durante um ano? Quais são as nossas... o que nós esperamos da vida? Todas essas coisas precisam estar permeadas na nossa rotina e estruturadas antes da chegada do filho. Ok, o filho já nasceu, a gente só está descobrindo isso agora. Então, a gente vai tentar fazer essa estrutura. E é disso que a gente vai tratar no próximo tema. Justamente essa estruturação da rotina e da vida familiar como um ritual. Entender que a igreja como mãe fez tudo na igreja é ritualístico. Passa por um ritual. E esse ritual ensina infinitamente para nós. Como o ritual da Santa Missa. Tudo tem um significado no rito da missa, e por isso ele não pode ser feito de qualquer jeito. Segundo a vontade do povo ou a vontade do clero, existe um significado. E essa é a forma como a igreja comunica os seus dons e a sua vontade. A forma mais catequética da igreja são seus rituais, dos seus sacramentos, de toda a vida da igreja. E a gente precisa passar a pensar a vida familiar dessa forma também. Então, se nós temos uma estrutura, aí aonde entra a individualidade da criança? Entra na capacidade que a criança vai ter de se adaptar àquela estrutura. Eu não mudo a estrutura, mas entra a minha caridade e a minha compreensão para com a criança na relação dela com essa estrutura. Então, eu vou puxá-la para essa estrutura. A estrutura está pronta. Não é determinada pela individualidade da criança.
Mas cada criança vai se adaptar a essa estrutura de uma maneira diferente. E aí eu começo a ter mais caridade, mais paciência com as crianças. De saber que para uma criança, por exemplo, se a gente determina, vamos comer todos à mesa, então nós vamos sentar, rezar para comer. Para alguma criança, mesmo que ela esteja com fome, ela sentar na frente do prato de comida e esperar a oração terminar é indiferente, ela consegue fazer isso. Para outra criança, a oração está acontecendo ainda e ela já enfiou o prato na mão e colocou a comida na boca. A diferença é essa. Eu vou corrigir, é claro, mas eu preciso ter a caridade de compreender que para determinados temperamentos, para determinadas pessoas, o impulso diante de uma comida é diferente do que para outras pessoas. A relação com a comida, a relação com os desejos é diferente. E daí eu vou ter a paciência tanto de não enquadrar que aquele filho que consegue ficar paradinho esperando a oração terminar é o santinho, e aquele que não consegue já avança no prato antes da oração terminar tem um desvio ou um grande problema, porque ele não consegue esperar. Então eu não coloco peso nas coisas erradas, mas eu educo os dois de forma a compreender que ambos precisam alcançar a temperança. Ambos precisam aprender a esperar. Então, a forma como eu vou fazê-los alcançar essa estrutura é diferente, mas a estrutura está dada. Entendem a diferença? E aí, na próxima aula, a gente vai começar a detalhar mais isso na rotina, no dia a dia, nas coisas bem da realidade familiar, para que a gente compreenda um pouco mais. Então, para finalizar, eu vou ler mais uma vez essa frase. Quem tiver o livro, está na página 67. A educação deve seguir a natureza e ajudá-la, se bem que imutável nos seus princípios superiores, varia infinitamente a sua ação, os seus meios e as suas formas, semelhante em tudo à graça de Deus, que sofre múltiplas transformações segundo o coração onde Deus a derramou. E aqui nós finalizamos e nos vemos na próxima aula. Peço as orações de vocês, por mim, que já estamos aí de 9 meses, e o pequeno João já pode chegar a qualquer momento. Então, lembrem de mim nas orações de vocês, tá bom? Muito obrigada. Vamos rezar uma Ave Maria para a gente finalizar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós convidamos a todos a seguirem a página do Instituto São João Evangelista no Instagram e também o canal do YouTube. Quem tiver interesse em se associar ao Instituto, em conhecer um pouco mais do Instituto, em colaborar com essa iniciativa de leigos, pode procurar tanto pelo YouTube ou pelo Instagram, que nós temos pessoas para responder as dúvidas. Se quiserem fazer alguma pergunta, como a aula não foi ao vivo, né? Se quiserem fazer alguma pergunta, também podem deixar nos comentários do vídeo ou mandar alguma mensagem lá pelo Instagram, que a gente acompanha e responde, tá bom? Muito obrigada.